hoje aqui, na companhia deste amigo querido de muitos anos, que sempre dedicou seu tempo para vir à nossa casa, quando chamado, e hoje ele está substituindo o professor Max, que está adoentado. Então, ele veio no lugar do professor Max, que ele possa receber as nossas vibrações, a fim de que recupere a sua saúde. É outra pessoa de uma humildade, de uma simplicidade, que todos vocês gostam. Então, faremos uma prece, de imediato passaremos a palavra ao Leandro. A turma da FEB que vem à nossa casa, eles têm trabalho às 20h30 na FEB. Eles vêm aqui porque eles gostam aqui da nossa casa, mas eles já saem daqui chispados lá para o trabalho deles. O que agradecemos de coração esse carinho que eles têm para com todos nós. Senhor da vida, agradecemos-te a oportunidade desse instante de reflexão, de aprofundamento em suas lições evangélicas, que possamos sair daqui mais resolutos, mais fortalecidos e mais conscientes de quem somos e do que devemos fazer na face deste planeta. Rogamos humildemente a proteção e o amparo dos espíritos superiores para a realização da tarefa da noite de hoje. E assim seja. E convidamos o nosso querido amigo Leandro Soares, dirigente de grupos da FEB, para que venha tomar a palavra. Boa noite a todos e a todas. Bom, teremos aqui umas incompatibilidades pontuais, porque graças ao nosso amigo estamos conseguindo aqui ter os slides, né, que me deu apoio. Fizemos uma conversão, né, do Keynote para o PowerPoint, aí naturalmente tem algumas incompatibilidades, mas é a forma e o que verdadeiramente importa aqui é o conteúdo. Então, esperamos aqui que o conteúdo, que na realidade não é nosso, e sim de muitos espíritos amigos, né, possa realmente agregar algo. Então a mensagem, né, está fundamentada numa das grandes bem-aventuranças que todos e todas conhecem muito bem. Bem-aventurados os mansos. Mas uma questão importante é até que ponto nós avançamos efetivamente nesse quesito, na mansuetude. E o porquê o mestre traz a mansuetude como algo de tanta relevância a ponto de relacionar entre as virtudes que ele qualificou como nobre e essencial para todo e qualquer ser humano. Então vamos às reflexões, iniciando por compreender o que efetivamente significa mansuetude. O que é ser manso? O que é ser mansa? Etimologicamente, a gente já tem uma resposta bem interessante que faz conexões com o desencadeamento aqui das ideias e com o que a doutrina espírita nos traz. E não por acaso. Eu não sei se todos aqui têm ciência que o nosso querido Allan Kardec, o professor Rivail, como o nome sugere, era um professor no sentido mais literal e profundo da palavra. Ele era um grande acadêmico, muito zeloso com o uso de toda e qualquer palavra, e conforme nós veremos, né, há conexões diretamente com essa questão, que é a etimologia, por exemplo, da palavra mansuetude. Então, manso, etimologicamente, vem do latim e significa domesticado. Originalmente acostumado à mão humana, ou seja, a referência era especificamente a animais. Lá na origem da palavra, ela ainda não estava aplicada ao contexto humano. Se referia muito especificamente a animais, sobretudo aqueles que estavam na convivência com o ser humano e iam adquirindo de forma gradativa, de certa forma,
algumas qualidades que viabilizavam a evolução deles para chegar, conforme veremos, no limiar de um outro reino, conforme a doutrina espírita nos ensina, que é o reino nominal. Nada é por acaso. Mas a mansuetude, então, se aplica ao animal que deixa de ser selvagem, no sentido de selvageria mesmo, de agressividade, de impulsividade, de guiado por instintos agressivos, inclusive, passando a ser dócil ao contato humano. E, com o tempo, esse termo passa a ser aplicado no contexto humano para se referir a pessoas que se evidenciavam dóceis, gentis e não violentas. Do ponto de vista, então, da significação dessa palavra, aquele que é manso possui mansuetude, possui essa virtude desenvolvida. Então, ele passa a agir predominantemente com brandura, serenidade, paciência e autocontrole. Quando a gente fala em autocontrole, estamos, do ponto de vista da significação dessa palavra mansuetude, chegando no cerne da questão. Não há como agir com serenidade, brandura e paciência sobre diferentes adversidades que a vida nos oferece, se não tivermos previamente um autocontrole sobre nós mesmos. E o autocontrole demanda uma disciplina, demanda reflexão, demanda muito trabalho, visando autodomínio. Mas seguindo, então, a mansuetude não significa fraqueza, como alguns que estão principalmente mais voltados para a impulsividade, para a violência, para o domínio com o exercício do poder sobre o outro, a subjugação do outro, acreditam. Há muitos que desqualificam aquele que apresenta a virtude da mansuetude. Mas muito pelo contrário, não é fraqueza como esses querem crer, e sim força, uma verdadeira fortaleza interior daquele que chegou ao domínio de si mesmo, pelo menos não necessariamente pleno, mas muito expressivo. E passa então a controlar os seus impulsos agressivos, determinados instintos inerentes ao ser humano. À luz do Evangelho, pode-se afirmar que manso é aquele que une firmeza moral, no sentido de já conseguir selecionar o que ele sabe certo, e ele não sabe porque ele leu num código de conduta oferecido no contexto humano. Ele sabe porque ele consegue, lá no interior dele, chegar a uma convicção de que esse é o caminho mais coerente. Até porque eu também desejo que isso chegue a mim ou que certa pessoa me trate dessa forma, e por isso eu escolho esse caminho. E ele chega a uma firmeza moral inabalável que demanda, por sua vez, humildade, benevolência, indulgência e capacidade de perdoar. Então, observem a complexidade, eu diria, do significado de mansuetude, sobretudo à luz do Evangelho. Não há como desenvolver mansuetude sem antes desenvolver humildade, benevolência, indulgência e a capacidade de perdoar. E perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente, se necessário for. Então, ser manso não é uma tarefa simples. Se tornar manso demanda muito trabalho. E por isso essa pergunta, a partir da etimologia da palavra e do significado que o próprio Evangelho nos traz, vale ser colocada agora intimamente. Já atingi a mansuetude? Eu já sou manso? Eu realmente sou manso? E aí, eu faço uma provocação. Quem aqui, ao longo dessa presente existência, então observem, estamos nos restringindo a um pequeno espaço de tempo. E quando eu falo pequeno, que sejam 80, 90, 100 anos, é pequeno do ponto de vista da eternidade. Quem nunca, nessa presente existência, não chegou a um desequilíbrio tamanho perante determinado sentimento ou emoção que expressou isso sem que pretendesse expressar, inclusive.
que perdeu o controle sobre si mesmo, ou o controle sobre si mesmo. Quem nunca? Quem me dera que eu pudesse levantar a mão, mas eu não posso. E ainda mais, quem nunca entrou num dos melhores instrumentos para aferir o estágio moral em que nos encontramos, que é o automóvel? Quem nunca? Por mais que não tenha chegado a vias de fato, ou a expressões tão infelizes como essa, dentro desse instrumento que afere o nosso estágio moral, que é o veículo, quem, no mínimo intimamente, mentalmente, não jogou os seus dardos, as suas formas, pensamentos mentais, que se atingiram a pessoa que te deu a fechada, por exemplo, machucaram, mesmo que ele não tenha se dado conta de onde veio aquilo. Aliás, eu estou, à luz da doutrina espírita, afirmando que basta sentir e pensar para que nós realmente movimentemos fluidos e direcionemos algo contra alguém. Então, observem, mesmo que a gente não verbalize, mesmo que a gente não faça algum gesto como esse, de qualquer forma, o pensamento ou sentimento descontrolado vai ferir de alguma forma e vai contribuir para poluir a atmosfera psíquica do nosso mundo. Quem nunca poluiu a ambiência psíquica do mundo com pensamentos e sentimentos que hoje, justamente buscando aquilo intimamente mesmo, não necessariamente tendo lido um código moral, buscando intimamente, isso não é bom. E eu já senti isso, eu já pensei isso, até porque não é nenhum pecado. Sentir raiva faz parte da natureza humana. Sentir a tristeza também faz parte. Não se trata de demonizar sentimentos e emoções. A reflexão aqui é até que ponto eu estou permitindo que certos sentimentos e emoções tomem conta da minha conduta, da minha postura, sem que eu o deseje, ao ponto de, então, eu ser obsediado ou auto-obsediado pelos próprios sentimentos e emoções que tomam conta em alguns momentos. Essa é a reflexão. O manso ou a mansa conseguem evitar quando a raiva chega. Opa, o manso pode sentir raiva? Claro que sim. Só que ele pode sentir a raiva e não permitir que ela seja externalizada, nem mesmo, muitas vezes, em pensamentos e sentimentos. Quando ele chega ao domínio sobre si mesmo, a raiva vem, ele reconhece isso, ele sabe que faz parte da própria natureza, mas ele já adquiriu certo domínio sobre si para não permitir que aquilo o tome. É mais ou menos isso que está por trás. E aí eu trago uma questão de O Livro dos Espíritos, lá na questão 742, que vem ao encontro do que a gente está discutindo. Vamos pensar aqui na máxima expressão da falta de mansuetude, que é a guerra. Quantas guerras estão em curso em nosso mundo nesse momento? Algumas são bem famosas porque a mídia não para de nos apresentar. Mas vocês não fazem ideia da quantidade de guerras em nosso mundo no momento atual e também ao longo de toda a história da humanidade, lamentavelmente. Sempre nesse mundo de provas e expiações, nós estamos com guerras em curso. Conflitos ou guerras, mas que levam a essa catástrofe humana em todas as esferas. Na esfera mental, na esfera emocional, na esfera física, com tantas perdas de vidas. Nesse momento, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa não tem muito tempo, o número de guerras em curso / conflitos no mundo superam em quase 2 vezes o número de países que a ONU reconhece existentes. Não que cada país esteja em guerra. O Brasil, por exemplo, felizmente não está. Mas em alguns países há vários em curso, ou várias guerras, ou guerras menores, alguns com guerras maiores. Então, isso já mostra alguma coisa do nosso estágio atual, que qualifica a falta de mansuetude. E por isso, Kardec recebe uma resposta bem interessante. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Como sempre, de forma objetiva e direta, ele recebe a resposta dos espíritos superiores.
Logo, vocês, nesse orbe, ainda permitem que o estágio animal, aonde se é regido por instintos, inclusive impulsos muito agressivos, prevaleça sobre o que cabe a vocês passar a gerir, que é essa natureza espiritual. Mas, por enquanto, vocês não aprenderam a gerir nem essa anterior. E estão, portanto, num estágio ainda bastante primitivo nesse sentido. Mas o que resulta dessa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual? O centauro da mitologia é um símbolo bem interessante para qualificar o que ainda prevalece em nosso mundo de forma ampla. Eu estou me incluindo, inclusive. Predominância ainda da natureza animal, eu consigo perceber isso em alguns momentos. Isso já é um passo. Conseguir perceber a natureza animal, ou seja, certo instinto ou impulso vindo à tona e querendo exercer o domínio, ou exercendo o domínio, mas pelo menos o reconhecimento para que na próxima você tente evitar. Mas enfim, qual é o resultado disso? E qual seria então o oposto da mansuetude? Pode numa única palavra se responder essas duas questões. Depois de refletir bastante sobre isso, eu afirmo que o oposto é violência. Se nós formos no sentido da palavra violência, nós vamos ver que violar implica necessariamente em não ter domínio efetivo sobre si mesmo. Violar algo que alguém teria direito. E esse não possuir ainda domínio sobre si mesmo significa uma predominância, uma prevalência do nosso eguinho pequeno sobre o nosso eu mais profundo, o nosso espírito efetivamente. E por isso, ainda por egoísmo, provocamos com muita recorrência constrangimento físico ou moral. Além disso, destituímos ou tiramos ou desapossamos alguém de algo que ele tem direito, tal como o direito como cidadão, como pessoa. A dignidade humana, por exemplo. Eu costumo muito citar algo muito simbólico, mas que retrata a violência sutil. Ignorar uma pessoa em situação de vulnerabilidade social na rua, não importa quais sejam as justificativas que tenhamos, medo, receio, não importa, mas qualifica um ato de desqualificação da dignidade humana dessa pessoa. E, portanto, sem que o pretendamos, nós violentamos uma pessoa de uma forma sutil, com muita recorrência. Então, é só um exemplo. E eu ainda provoco aqui a todos e a mim, quando eu coloco atire a primeira pedra, aquele que nunca foi egoísta, reflitamos, orgulhoso, orgulhosa, rancoroso ou rancorosa, invejoso, esse é mais difícil ainda de reconhecer, mas eu afirmo que não há quem não tenha tido a experiência de invejar. Alguns até falam, não, é uma inveja branca. Bom, é inveja de uma forma ou de outra, independentemente da adjetivação. Intolerância, porque isso, inclusive, é muito recorrente. A gente não consegue, muitas vezes, aceitar uma ideia que realmente vem na contramão de uma ideia que nós sustentamos. E eu vou citar aqui um exemplo muito presente. Ideologia, política. Como as pessoas passaram a se degladiar mais do que nunca no período atual, lamentavelmente em função disso. Então, a intolerância religiosa, a intolerância ideológica, política, e se vocês pararem para refletir, regra geral são convenções e passageiras, diga-se de passagem, e bastante superficiais, se vocês analisarem, até porque se baseiam numa generalização de que o outro, uma vez que tem essa ideia, e aí se generaliza. Todo fulano é, e no contexto humano, jamais há como generalizar coisa alguma. A gente sempre terá inúmeras exceções. Então, a análise quantitativa para o contexto humano é bem perigosa, porque a gente sempre tem exceção. O qualitativo tem que prevalecer. A intolerância é muito recorrente e a gente nem se dá conta. Eu estou dando um exemplo muito claro da intolerância política ou religiosa, mas vai muito além.
Intolerância a ideias bobas, às vezes, que nos fazem entrar num conflito terrível com alguém, simplesmente porque nós não conseguimos aceitar uma ideia que realmente vai na contramão da nossa. Mas e se aquela pessoa estiver certa e não nós? Quantas vezes isso ocorre? Ou, e se nenhum dos dois estiver errado no final das contas? Aliás, Jung, brilhantemente, trouxe uma reflexão sobre os tipos psicológicos para mostrar que, inevitavelmente, a forma de enxergar o mundo é distinta entre as pessoas. Então, a gente vai ter o tipo introvertido e o tipo extrovertido, e é natural que esses dois tenham uma dificuldade gigantesca de se compreender, sem que nenhum dos dois esteja errados. E ele trouxe um exemplo, eu não vou entrar porque sai do nosso foco, entre Freud e Adler. Uma curiosidade histórica para vocês. Os dois estavam corretos nas teorias, tinham fundamentações, também tinham equívocos, natural de todos nós, seres humanos, mas se degladiaram, teoricamente, pela tinta, pela caneta, porque tinham tipos, perfis psicológicos diferentes e se tornaram intolerantes um à teoria do outro. Mas os dois tinham razão de enxergar sobre ângulos distintos. É basicamente isso. Agora eu trago mais um ponto. Ciúmes. Quem nunca sentiu ciúmes? Percebam, mais uma vez, não estou demonizando sentimentos e emoções que são naturais do ser humano. Eu só estou querendo lembrar que muitas vezes elas nos tomam. Também Jung afirma, todos sabem que temos complexos, mas poucos sabem que os complexos podem nos ter, podem nos possuir, podem nos fazer cometer os maiores absurdos e as maiores violências. E aí só lá na frente a gente se dá conta, nossa, não era eu. E a má notícia, sim, era você, com total falta ainda de controle sobre si mesmo. Maledicência. Quantas vezes não nos permitimos entrar num ciclo bastante pernicioso, ou num círculo vicioso da maledicência, da fofoca, enfim. É mais um exemplo. Então, em suma, a violência está muito presente ainda no ser humano, que é exatamente o oposto da virtude mansuetude. A psicologia, então, fala muito sobre isso, a psicologia profunda, particularmente. Essa reflexão de Jung eu sempre trago, porque ela retrata muito a realidade, quando ele fala da crueldade humana, dos absurdos que nós estamos a ver no nosso mundo a todo instante. Da onde provém isso? Será que é de um ser mitológico que nos induz a fazer isso ou aquilo? Ou será que é do próprio ser humano que, sim, possui vários eus, por assim dizer, dentro de si, que ele sequer tem conhecimento, mas que são parte dele e que o levam a agir justamente porque ele ainda não conhece a si mesmo. Então, atentem para a crueldade inaudita do nosso mundo dito civilizado. Tudo provém do ser humano e de seu estado mental. Freud, que inclusive foi um pensador de extrema importância para Jung, também afirma, em consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração. Hoje, mais do que nunca. E nós sabemos disso, os perigos que a humanidade inteira vivencia quando determinados conflitos estão em curso, como o que estamos vendo agora, particularmente Estados Unidos contra Irã, vice-versa, enfim. O maior perigo para o homem, portanto, não é a fome, o terremoto, os micróbios ou o câncer, mas é o próprio homem. Então, não há nada mais temeroso do que o próprio homem, no final das contas. E o que nós somos, do ponto de vista de categorização, homem ou mulher, aqui generalizando, enquadrando todos nessa concepção. Todos possuímos uma parte inferior da personalidade, ou mais detalhadamente, a personalidade inferior. Olha só a intuição de Jung aqui, né? Que não era espírita, mas ele vai ao encontro do espiritismo também, cujo estágio mais baixo não se pode distinguir da constituição impulsiva do animal. Então ele percebeu, o ser humano no seu estágio primitivo e tão presente em todos nós ainda, ele não se distingue desse reino imediatamente inferior ao nosso, como a doutrina espírita nos ensina, que é o animal. Por que será? Aí é uma pergunta para reflexão. Então, tudo está perdido. Nós somos inerentemente violentos e assim permaneceremos.
Felizmente, a doutrina espírita tem como uma doutrina consoladora e que ensina a lógica dessa progressão no que toca à evolução humana. Ela nos acalma quando ela traz que todos os espíritos, com E maiúsculo, são a individualização do princípio inteligente que transitou em reinos anteriores. O imediatamente anterior ao hominal, ou humano, foi o animal. Em que estágio será que estamos agora? Eu digo assim, se nós traçássemos alguns graus no reino hominal, ou o reino humano, aonde nos encontraríamos? É uma reflexão. Vamos subdividir em 10, por exemplo. Se tivessem 10 degraus aqui, estaríamos no primeiro, no segundo, no 0,5, 0,1 talvez, como foi colocado aqui. Então percebam por que predominância da natureza animal e da impulsividade dos instintos tão presente ainda no ser humano. Observem, a natureza é perfeita. Os instintos não são uma abominação da natureza, eles são necessários para a evolução do reino animal, inclusive, fundamentalmente, e também do reino nominal. Mas o reino nominal, que passa a exercer o livre-arbítrio, que desenvolve a razão em plenitude máxima em certo momento dessa trajetória, ele tem por obrigação exercer domínio sobre o seu próprio ser. E aí ele começa a categorizar e perceber que existem certos sentimentos, emoções, instintos, impulsos, e que alguns, se ele permitir que ajam como agiam na época em que ele era um princípio inteligente estagiando no reino animal, eles vão trazer muitos prejuízos. No reino animal ele tinha uma função importantíssima, mas que no reino hominal ele não pode ser aplicado da mesma forma, mas continua sendo por muitos ainda. Então, aqui vem a primeira reflexão para se acalmar um pouco. Bom, o mundo, então, não está condenado a permanecer como está no momento. Porque eu acho que todos reconhecem que estamos longe de um mundo perfeito, muito longe ainda. Mas estamos caminhando. Então, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Aí mais uma consolação da doutrina espírita. Calma, aqueles seres que a doutrina espírita traz como já tendo atingido a perfeição e, portanto, domínio absoluto sobre si mesmos e realmente uma aptidão que nos deixa impressionados quando falamos de moral, eles também começaram lá embaixo. Eles também agiram de forma completamente desequilibrada e descontrolada por muito tempo no reino nominal. Mas, em certo momento, eles adquiriram o controle. E por isso, olha só como Leibniz estava muito intuído quando ele afirmou que nada se faz de repente. A natureza nunca faz saltos. Novos ensaios sobre o entendimento humano. Kardec, em certo momento da obra, faz referência a essa ideia, porque é exatamente o que se aplica na evolução humana, e na evolução animal, e na evolução vegetal, na evolução mineral, não importa. Portanto, Leon Denis, que é um dos continuadores, um dos grandes filósofos espíritas, como eu colocaria, afirma, olhem só, ele está passando por alguns dos reinos que visualizamos ali. Na planta, a inteligência dormita. No animal, e começa a ter vivências oníricas, por assim dizer, ela sonha. Só no homem acorda e, aos poucos, claro, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Estamos exercitando aos poucos essa possibilidade de chegar ao autodomínio, ou à posse de nós mesmos. Então, eu pego aqui novamente aquela imagem e destaco, então, mais uma vez, que não há muito tempo, por mais que pareça ser muito, que nós estávamos aqui enquanto princípios inteligentes e entramos aqui. Estamos nesse processo. E ele não para por aqui. Há algo além do reino nominal. E alguns espíritos
de altíssimo patamar evolutivo já evidenciam isso na doutrina espírita e em outras doutrinas também. Então, olhem só também que interessante o que Kardec nos traz em A Revista Espírita, quando ele afirma que, durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Acabou de sair do reino animal, e ela vai ser submetida à influência quase que exclusiva do instinto de conservação. Um pouco adiante, e pouco a pouco, porque a natureza não dá saltos, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, e aí vai se equilibrando com a inteligência. E só mais tarde, e bem mais tarde, é que de forma gradativa a inteligência passa a dominar os instintos. Então os impulsos agressivos, em certo estágio da humanidade, em certo estágio da nossa evolução de cada um aqui individualmente, de fato, não. Mas aos poucos nós vamos exercer domínio. E não por acaso, aqueles que já passaram por todo esse percurso, que se empenharam mais e que já avançaram, porque não há nenhum privilegiado, todos têm que fazer o trabalho com o próprio suor, mas eles nos olham com muita compaixão e compreendem que essas nossas limitações são provisórias e arregaçam as mangas para nos auxiliar, sem fazer por nós, naturalmente, para nos auxiliar a chegar ao ponto em que dominaremos a nós mesmos. E um dia, nós então estaremos avançando para uma outra esfera além do reino hominal, tal como alguns já evidenciaram para a gente possível. Qual o caminho que nos compete seguir para subir então de forma gradativa esses degraus, chegando ao domínio de nós mesmos? Aí vem aquela grande máxima que nós encontramos nos textos gregos antigos e que lá na questão 919A de O Livro dos Espíritos foi relembrada, né? Conhecer a si mesmo. Só que qual o meio de consegui-lo? E aí eu recomendo uma leitura minuciosa, cuidadosa, reflexiva e, preferencialmente, a aplicação prática do que é recomendado por Santo Agostinho, justamente nessa questão 919A. Aqui é só pequenos trechos que eu extraio, mas a recomendação é uma leitura cuidadosa ou uma releitura para aqueles que já leram e releram, não importa, mas esse exercício de todos os dias interrogar a própria consciência e passar em revista tudo o que fizemos naquele dia. Alguém tem algum motivo de queixa contra mim? E se tiver, o que me cabe fazer? Aos poucos nós vamos conseguindo nos aperfeiçoar, porque não há nada que faça o ser humano avançar mais do que o relacionamento humano. As leituras são importantíssimas, as reflexões são importantíssimas, mas é no relacionamento humano que nós vamos colocar isso tudo em prática e conseguir gradativamente exercer domínio sobre nós mesmos. Então, o que vai distinguir um homem manso quando ele chegar a esse controle sobre si mesmo? Observem, eu não estou afirmando um nível acima do reino nominal, ainda no reino humano, e aí vem outra consolação, de certa forma, da doutrina, nós podemos atingir e haveremos de atingir a mansuetude. Então, lá nessa obra Jesus no Lar, psicografada pelo Chico, um espírito superior nos afirma que manso é aquele que passa a todo instante ser cortês para com todos, que reconhece que, assim como eu mereço a cortesia, eu tenho a obrigação de ser cortês. E chegou num ponto em que isso é automatizado, ele nem consegue deixar mais de ser cortês para com o outro. Além disso, ele passa então, portanto, a ter um trato muito ameno com todos com quem convive, mesmo em situações de adversidade ou de tentativas de nos tirar do nosso próprio controle. Além disso, nessa obra ainda, ele coloca que bem-aventurados são os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Filhos do equilíbrio e da gentileza, ou seja, mansos, que atingiram o equilíbrio e domínio sobre si mesmos e, portanto,
inevitavelmente passam a atuar com gentileza. Aliás, aquela frase é muito sábia. A gentileza gera gentileza. Quanto mais gentis somos, mais gentileza recebemos. Ainda, caridoso ou caridosa. O manso se torna inevitavelmente também, aquele que se torna manso, inevitavelmente é caridoso. E por quê? O que significa caridade? Todos aqui recordam, à luz da doutrina espírita, que aprofunda muito, e não por acaso traz a máxima que fora da caridade não há salvação, não se trata de seguir esse ou aquele dogma, essa ou aquela igreja, nem mesmo a doutrina espírita, não é isso que a doutrina nos ensina. Você não precisa seguir coisa alguma. Você precisa ter uma coerência interna e agir de forma coerente. E uma delas é ser caridoso, que inevitavelmente leva a mansuetude, benevolência, indulgência e perdão. Então, são 3 virtudes inerentes ao manso. E eu trago aqui o Mestre da Paz, uma imagem de passagem, que é o ícone que nós temos como exemplo de mansuetude, mas eu também trago um, para que a gente já encaminhe aqui para o encerramento, que foi um dos maiores expoentes da não violência ou, portanto, da mansuetude entre nós. Quem sabe aqui de memória quem foi esse expoente? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, olhem só, que curioso, era um hindu. Aliás, até os seus 18 anos, um pouquinho mais, ele mal praticava efetivamente o hinduísmo, ele mal conhecia o Bhagavad Gita, que é considerado um dos textos mais sagrados para os hindus, e que é formidável, também recomendo muito a leitura e reflexão em torno dele. Mas no Bhagavad Gita, ele encontrou máximas que tocaram o coração dele. Só que em certo momento, na sua autobiografia, ele fez um registro que surpreendeu a muitos hindus, e não hindus. Olhem só o que ele escreveu. O Novo Testamento me produziu uma impressão diferente, especialmente o Sermão do Monte, que foi diretamente ao meu coração. Foi esse sermão que me fez afeiçoar-me a Jesus. E foi esse sermão que fez Gandhi chegar aonde ele chegou. Foi esse sermão que fez com que Gandhi, em certa feita lá na Índia, ao ser esbofeteado por um britânico, por um soldado britânico, ele se ergueu para agredir de volta? Não. Para dar a outra face. E ele levou outra bofetada. Já ensanguentado, ele se levanta novamente. E parece que leva uma terceira bofetada. E se levanta novamente. E o soldado se irrita, que, diga-se de passagem, evidenciava a absoluta falta de mansuetude e absoluta falta de domínio sobre si mesmo, portanto. E ele pergunta, típico do não manso em relação ao manso: mas quem te ensinou a ser tão covarde? Essa é a pergunta que Gandhi recebe. E adivinhe qual foi a resposta. Ele aponta para a altura do pescoço do soldado britânico e fala: foi esse homem que está no crucifixo no seu pescoço. O soldado, segundo registros, não tenho certeza se são 100% fiéis, mas inevitavelmente cai em prantos naquele momento. E observem, pela mansuetude, ele conseguiu sensibilizar alguém que naquele momento tinha completa falta de domínio sobre si mesmo. Para a gente fechar, quem se recorda do que está colocado por Jesus acerca da mansuetude? Qual é a promessa que Jesus faz para aquele e para aquela que se empenhar para desenvolver a mansuetude? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. À luz da doutrina espírita, isso se torna muito claro. Eu não sei se vocês já estudaram, isso está na codificação e está em várias obras espíritas, como Transição Planetária. É uma trilogia, em verdade, né, psicografado pelo Divaldo, nosso querido Divaldo. Certamente segue trabalhando em muito, mas ele nos ensina, a codificação nos ensina que nós estamos num momento de transição planetária. Transição do que para o quê? Do mundo de provas e expiações para um mundo de
regeneração. O mundo de regeneração não é ainda um mundo perfeito, mas é um mundo, podem acreditar, muito, mas muito mais agradável e feliz do que o mundo em que vivemos, de provas e expiações, que às vezes, inclusive, está mais para o mundo primitivo do que provas e expiações. Então, naquele momento, quem permanecerá no orbe por uma lei maior que assegura a compatibilidade vibratória, a compatibilidade psíquica? Para um mundo de regeneração, não há como seres humanos com completa falta de domínio sobre si mesmos, com impulsos de muita agressividade, permanecerem, porque o mundo se tornará incompatível com essa tônica. É literalmente tônica, vibratoriamente falando. Eles estarão perdidos? Não. Eles vão ser acomodados em mundos condizentes, é isso que a doutrina espírita assevera, com o que eles conquistaram até aquele momento, que ainda não é a mansuetude. Bem-aventurados, então, aqueles que conseguirem chegar a esse equilíbrio e a esse domínio sobre si mesmos, que demanda esforço, é bem verdade, porque terão a felicidade de, quando esse processo se concluir, permanecer no mundo que, sem dúvida, será muito mais feliz do que o mundo em que vivemos no momento. Mas isso não significa que não possamos, desde já, viver intimamente, internamente, essa alegria de viver, pautada justamente nas conquistas que não são exteriores, nunca foram, elas são interiores. E a mansuetude, que é uma virtude que nos compete desenvolver, nos traz essa alegria de viver, nos traz paz e nos traz equilíbrio. Volto então a palavra para o meu irmão Arnaldo e agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de estar nessa casa maravilhosa. Não vamos perder a oportunidade de passar a palavra ao Leandro, para que ele faça a prece de encerramento para todos nós aqui. Bem-aventurados os mansos, pois que herdarão a terra. Eis a promessa que tu, mestre querido, fizeste a todos, não como uma troca por algo que nos compete fazer, mas sim como um ensinamento relacionado a uma lei maior, como sabemos, que assegura sempre a máxima justiça. Que possamos, portanto, nos aproximar cada vez mais da lei de justiça, amor e caridade, que acaba por nos levar, por sua vez, quando praticada, quando refletida a cada dia, a desenvolver virtudes tal como a mansuetude. Que possamos, então, cada um de nós, iluminados por ti, Mestre amado, contribuir para iluminar um pouquinho mais, ainda que timidamente, o mundo que nos rodeia. Que possamos tocar irmãos que estão ao nosso redor, que possamos compartilhar a alegria dessas máximas que tu nos ensinaste. E assim, gostaríamos de finalizar agradecendo por tanto que nos ensinaste e, sobretudo, por tanto que nos ama. Assim, pedimos então a permissão para encerrar a parte que nos tocou nessa reunião, dizendo graças a ti, mestre amado. Agradecemos mais uma vez a presença do amigo Leandro Soares, que hoje veio substituir o professor Max, que está enfermo, e encerramos a primeira parte pedindo a Deus e enviando boas vibrações para que esse nosso outro querido amigo possa se recuperar e em breve retornar à nossa casa para fazer palestras. Pedimos a permissão para encerrarmos este nosso momento e darmos